E ontem foi dado um passo mais importante para a volta dos Jogos do Esporte para a Ilha do Retiro. Ontem foi concluído o plantio do novo gramado do Estádio Rubro-Negro e com direito à bênção do arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Então, um passo importante, o gramado todo plantado, cerca de 35 a 40 dias para que o gramado esteja pronto. E a direção do esporte já definiu a partida que provavelmente vai marcar o retorno do Leão ao seu estádio. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sport e CRB. Esse jogo tem tudo para acontecer na Ilha do Retiro, ao menos é o que planeja a direção leonina. O jogo, a princípio, está marcado para o dia 12 de setembro, mas a CBF ainda não desmembrou essa parte da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e essa data pode ser alterada. Mas 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport e CRB é o jogo que a direção rubro-negra planeja para ser o jogo da volta da Ilha do Retiro. Falando sobre a preparação para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira, às 21 horas. O elenco rubro-negro treinou ontem à tarde e hoje faz mais uma movimentação no CT no período da tarde. O técnico Guto Ferreira não vai ter o volante Felipe. Ele tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Mas tem os retornos de Felipinho e Christian Barleta. O Felipinho não é titular da equipe no momento, o Barleta sim. Esse deve voltar ao time titular. A dúvida na escalação do esporte para esse jogo é justamente para saber quem vai ser o substituto do Felipe. Tem brigando pela vaga Fabinho, Fábio Matheus, Pedro Martins, que se recupera de dores no joelho, e correndo por fora o Lucas André. Então são 4 jogadores disputando uma vaga no meio-campo rubro-negro. O Barleta, como eu disse, deve retornar à titularidade em lugar do Wellington Silva. Já falando do Coritiba, o time Coxa Branca venceu seu último jogo fora de casa contra a equipe do Brusque por 1-0 e para essa partida o técnico Jorginho não vai contar com o atacante Figueiredo. Ele tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Coxa, quando o time conseguiu uma vitória importante fora de casa. Por falar no Coritiba, só para atualizar o torcedor rubro-negro, o Coritiba é o 13º colocado da Série B com 27 pontos. Já o Sport é o 6º colocado com 32, então o Sport vai ter um adversário que vive flertando com a zona do rebaixamento, mas quer garantir a permanência. Esse foi o objetivo da chegada do Jorginho, garantir primeiro a permanência do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil imaginar o Coritiba neste momento brigando pelo acesso, a não ser que consiga uma daquelas arrancadas heróicas em campeonatos de pontos corridos. Cá para nós o time não demonstra ter essa capacidade. O Sport precisa vencer esse jogo para não ver o G4 se distanciar, mesmo tendo 2 jogos a menos na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Já já a gente volta para ouvir o Wellington Silva. Ele fala sobre sua adaptação ao clube rubro-negro. O Wellington Silva, que até o momento fez 2 jogos com a camisa do Sport. Ele estreou contra o Amazonas na vitória por 3-2 e foi titular no último jogo do Leão, quando o rubro-negro perdeu para o Vila Nova por 2-0. Por falar de Wellington Silva, muito pouco tempo para avaliar, né? 2 jogos apenas em campo. Pois é, a gente sabe que futebol você é contratado hoje e tem que render ontem. Então você sabe que a correria muito grande e por ele não ter, não é? Primeiro não entrou como titular quando jogou na Arena. E depois quando entrou como titular contra o Vila, não rendeu nada, não é? Não recebeu a bola, até porque o time do Sport não ajudou ele nesse sentido aí. O cara quando está chegando, você tem que ajudá-lo, tem que mostrar para ele como é que, não é, vocês se posicionam e ele tem que dizer como é que gosta de receber as bolas. Então, dentro disso aí, ele não conseguiu, não é, andar em campo. Então, é um atleta que tem qualidade e é claro que não se pode fazer, não é,
um comentário em relação à sua performance, porque na verdade não houve essa performance. Então esperamos que contra o Coritiba, ele sendo titular, ele comece a mostrar seu potencial, que tem e muito. Agora, Zé, ontem eu comentava no Bola na Rede com o Tarsis Michel e o Tarsis trazia uma parte para reflexão e eu trago aqui até para você refletir junto com os nossos ouvintes nesse horário, né, no TFC. A zaga do Sport já mudou Alisson Cassiano, Rafael Thierry se machucou e o Luciano Castan é um jogador que tem algumas falhas, mas ele tem cadeira cativa no time. Enquanto isso, o Chico, que era titular do Novo Horizontino, o Novo Horizontino queria comprar o jogador, o Sport não vendeu, e veio o Chico aqui para o Sport, é reserva da equipe do Sport, não é um jogador que conseguiu conquistar a titularidade. Você acha que o Luciano Castan já merecia em algum momento, ou merece nesse momento, sentar um pouquinho no banco e dar espaço para o Chico, Zé do Carmo? Não tenha dúvida. Primeiro que eu não contrataria o Luciano Castan, não é? Eu achei um absurdo quando o Sport emprestou o Chico para o Novo Horizontino. Mas, não é, Papai do Céu sabe muito bem como direcionar as coisas e Chico realmente se consagrou, porque fez um Campeonato Paulista fantástico e retornou ao Sport Clube do Recife. O retorno de Chico, imaginando eu que a zaga seria Chico, não é, e Rafael Thierry. Infelizmente o Rafael Thierry teve uma série de contusões e não conseguiu. O Alisson Cassiano entrou na posição, não foi bem. Não foi bem. E aí na quarta zaga o Luciano Castan fez alguns jogos mais ou menos. Não fez jogos como ele fazia no Cruzeiro. Até porque a idade começa a chegar e começa a pesar um pouquinho. Então nesse momento eu tiraria ele do time e colocaria o Chico. Porque esse momento é um momento crucial do campeonato, onde você vai começar a engrenar uma sequência de bons resultados para você brigar definitivamente com o pessoal do G4. Então, eu não pensaria duas vezes, não. Tiraria porque a sequência de erros está sendo muito grande. E você correr riscos, onde você tem objetivo, você realmente não quer chegar ao seu objetivo. Não está passando segurança, né, Zé? De jeito nenhum, em momento nenhum. Então, é preocupante essa situação da zaga do Sport. Muito preocupante. Falando em relação a voltar a jogar em casa, o torcedor do Sport, com certeza, a Ilha do Retiro é bem mais próxima para o torcedor acompanhar. É a casa do Sport. Você acredita, Zé, que essa volta à Ilha do Retiro na reta final da competição ali, na 26ª rodada, isso pode engrenar e ajudar bastante no objetivo principal, que é o acesso? Pode ajudar e muito, e muito. Eu acredito muito quando você joga na sua casa, que o torcedor ele fica sedento de vontade de ajudá-lo e consegue, os cânticos, a pressão que é exercida. O adversário quando entra vê aquele caldeirão, realmente não é que vá se impressionar que a grande maioria dos jogadores hoje ele passa por essas situações, mas positivamente para o time da casa, isso aí é de fundamental importância, Quantas vezes a gente não viu o torcedor do Sport ser o grande responsável pelo resultado, pela maneira que ele estava ajudando, acreditando naquele resultado, e aquele resultado muitas vezes é improvável, mas com a força das arquibancadas, realmente os jogadores chegavam a um denominador comum que era um bom resultado. O Sport está na 6ª colocação, após a derrota para o Vila Nova, mas ainda está no encalço do G4 da competição, está a 3 pontos do América Mineiro, e tem uma partida importante contra o Coritiba na quinta-feira, e o Guto Ferreira está na sua 4ª partida, vai para sua 4ª partida no jogo da próxima quinta, mas o time ainda carece de um pouco mais de estabilidade nos seus jogos. Contra a equipe do Santos fez uma partida equilibrada. Contra o Amazonas foi uma equipe irregular, fez o primeiro tempo até bom e um segundo tempo muito abaixo. E contra o Vila Nova fez uma partida muito fraca. Então é um time que ainda oscila muito entre os tempos de cada jogo. E para ser uma equipe que vai de fato emplacar no G4, precisa ser padronizada. Ainda tem muitas inconstâncias na defesa,
Chegou o Alisson, mas ainda assim é um time que precisa melhorar desse desempenho. O Guto Ferreira já colocou um time com 3 volantes. Em tese são 3 volantes porque tem agora o Felipe, o Luciano e também o Fabrício Domingues, mas que joga mais como meia. Então o time mudou o esquema tático, mas na prática ainda precisa ser mais sólido, precisa ser mais consistente em se tratando de defensividade. O Wellington Silva, atacante do Sport, ele fala sobre sua adaptação ao clube. Da minha adaptação, eu estou muito feliz, né? O clube me recebeu super bem, os companheiros também, todo mundo de braços abertos, né? Então estou muito feliz, estou muito tranquilo, tenho muito a melhorar ainda, a evoluir, para que eu possa ajudar os companheiros aí nesses jogos que faltam, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos.